Vou prestar alguns agradecimentos. Inicialmente, sem querer ter ouvido uma questão de gestão do tempo, mas dirijo uma palavra de gratidão à Rita e ao André. Fomos uma equipa muito incansável e infatigável, o adjetivo assim, o André há pouco. Também tenho de alargar este agradecimento à doutora Maria Fernandes, moderadora deste painel, porque deu com muito esmero e paciência o meu texto, que era bastante longo, e também ao professor Marcos Ferreira, meu querido orientador, que também foi mentor deste texto já há algum tempo, e por isso talvez não se recordará imediatamente. Apenas um apontamento técnico antes de começar propriamente a minha apresentação. Na pasta que vocês têm encontra-se um documento que pode facilitar o acompanhamento da minha apresentação. Trata-se de uma tabela que tem aproximadamente, pelo que sei, mais ou menos 10 traduções do texto no qual vou fixar, da Carta aos Romanos, já citada pela professora Miguel, capítulo 8, versículos 28 a 30. Também aproveito para dizer que a doutora Rita Mendonça me ajudou aqui no esclarecimento na altura, já foi nesse tempo, no esclarecimento de algumas traduções, onde é que vinham, quem é que as fazia, onde é que eram as comunidades religiosas por elas responsáveis. Então, tenho de incidirá na antecâmara daquilo que eu considero como doutrina da predestinação, sendo que aqui vou já começar diversamente pela conclusão. A minha conclusão, entre outras, será a de que a doutrina da predestinação, enquanto tal, enquanto doutrina, enquanto algo sistémico e especulativamente organizado, apenas surge com Santo Agostinho. Em São Paulo não há doutrina da predestinação e acrescentaria mesmo que não há conceito de predestinação. O que há é esse termo que consta no meu título, proorizo, e que depois, mais tarde, quando há a inevitabilidade da tradução para o latim, se traduzirá por predestinar. A estrutura da minha apresentação é bipartida. Vou começar por me deter no texto Romanos 8, 29 a 30, e esta parte, por sua vez, subdividirá também em duas. Deter-me na análise do texto, primeiramente, e depois na análise do contexto, do texto de São Paulo, também seu autor. A segunda parte da minha apresentação privilegiará então o percurso do termo proorizo depois de São Paulo e dessa forma contemplará aquilo que é proorizo com o grego e depois, a partir da sua tradução, o seu uso latino. A minha tese é então a de que esta tradução do grego para o latim não foi apenas uma passagem linguística de um termo ao outro, mas correspondeu a uma metamorfose a nível de evidências e de mentalidades, conteúdos religiosos e culturais. Comecemos então pela primeira parte. A intenção de proorizo na intencionalidade da Carta de São Paulo aos Romanos. E vou começar por fazer algumas considerações semânticas sobre Romanos 8, 29 a 30. O que é que significa a palavra proorizo? É um verbo composto, pro mais orizo. Pro, como será natural, exprime a ideia de antecedência, antecipação, de algo prévio. Orizo vem de oros, que no grego significa limite. Portanto, orizo, verbo que assim quer dizer marcar, traçar um limite, ordenar, já que hoje bem se falou em ordem, determinar limites. Desta maneira, proorizo significa imediatamente marcar previamente limites, ordenar antecipadamente, marcar, traçar com antecedência. Rapidamente percebem pelo anexo, pelo documento que detêm, que a tradução preferida no português é predestinar. A tradução da Bíblia do Novo Mundo opta por predeterminar. E a tradução, quando é feita na língua anglo-saxónica, no inglês, opta por foreordain ou ordain. E é muito curioso depois as consequências teológicas que isso tem, porque na literatura anglo-saxónica, teológica, exegética, bíblica, que se faz sobre, por exemplo, a Carta aos Romanos, tendencialmente o tema da predestinação é uma ausência. Enquanto que nos estudos teológicos feitos por autores cuja língua deriva do latim, portugueses, espanhóis, italianos, franceses, etc., a problemática da predestinação é sempre amplamente privilegiada em São Paulo. São Paulo não utiliza muito
muito a palavra proorizo. Mas, de facto, ninguém utiliza muito a palavra proorizo. Aparece raramente na literatura grega, anterior a São Paulo, mesmo contemporânea, e quando aparece é para exercer uma função narrativa e não dentro de uma arquitetura especulativa teológica, como acontece neste ensaio teológico que é a Carta aos Romanos. Não consta na tradução dos 60, nunca é utilizada na tradução do Antigo Testamento da Septuaginta, e São Paulo utiliza-a 5 vezes. Encontra-se, porém, mais uma vez com um uso técnico, narrativo, no Apocalipse, no capítulo 4, versículo 8. Concluímos assim que esta palavra é, como muitas em São Paulo, aliás, uma espécie de quase neologismo. É um conceito que Paulo de Tarso reabilita do grego para lhe dar uma densidade teológica nova. São Paulo faz isto com outros conceitos, como o famoso ágape, que significa amor, caridade, etc. E também com outro que aparece nesse mesmo texto, que é siomorphos, que pode-se traduzir, por exemplo, com conformes, nesse caso, conformes à imagem do seu filho. Na Carta aos Romanos, nessa pequena perícope, Paulo utiliza proorizo com outras palavras que também exprimem a ideia de antecedência pela sua estrutura preposicional. Prognosco, por exemplo, significa pré-conhecer, depois derivado da pré-existência que a professora Inês Bolinhas irá falar. Portanto, para muitos autores que fazem a hermenêutica deste texto, proorizo e prognosco, portanto, pré-estipular limites e pré-conhecer, são utilizados por Paulo como virtualmente sinónimos, não podem ser definidos isoladamente um do outro. Se repararem na tradução que aí está no documento de António Pereira de Figueiredo e de Marcos Soares, eles introduzem inclusivamente uma pequena oração que diz na sua presciência e que não está no texto grego, eles introduzem para sublinhar exatamente a questão da presciência e do pré-conhecimento. Isto também vai ter consequências depois mais tarde, porque o gnosticismo, ao qual é caro a questão do conhecimento e como tal da prognosco, vai atrelar a si então a problemática da predestinação por causa da utilização conjunta que São Paulo faz destes dois verbos. Aquilo que foi interpretado, essa frase que está aí, que eu vou optar pela tradução de João Ferreira de Almeida, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Isto que é uma figura de oratória romana, de retórica, que se chama gradatio, que foi utilizada, por exemplo, por Quintiliano. Esta gradatio depois foi teologicamente interpretada como sendo uma ordo salutis, ou seja, como uma ordem de salvação, sendo, do meu ponto de vista, apenas uma estratégia literária. Há autores que consideram que há aqui um quadro que é predestinar e chamar, como disse, duas palavras que funcionam aqui em conjunto semanticamente, que são digamos, a palavra aqui de chamar faz um efeito gancho que as liga às outras duas, que é justificar e glorificar. Portanto, duas causas, pré-conhecer e pré-estipular limites, e duas consequências, justificar e glorificar. E temos aqui a questão da justificação, que é essencial em Paulo e que é o tema-chave da Carta aos Romanos. Esta unidade narrativa, Romanos 8, 29 ou 28, 30, é a conclusão de uma outra unidade narrativa que vai de Romanos 8, entre 19, versículo 18, aliás, a 39, que corresponde, por sua vez, a uma conclusão de uma unidade maior, que são os capítulos 6 a 8 da Carta aos Romanos. E estes capítulos têm por tema a lei. Enquanto que é uma grande secção, uma primeira grande secção da Carta aos Romanos, sendo que uma segunda são os capítulos 9 a 11 que têm por tema a eleição. E assim, tendo o tema da eleição e tendo o tema da lei, esta carta de São Paulo aos Romanos vão ter como alvo precisamente as duas questões cruciais, os dois pilares da teologia judaica, a lei e a eleição. Então, esta carta, por esta via, se percebe ou se pode deduzir que é dirigida a judeus e que São Paulo quer falar, tem como destinatário claramente os judeus da comunidade dos novos cristãos, dos cristãos de Roma. São Paulo era acusado de destruir pela sua nova religião, pelo seu novo pensamento, estes dois eixos fundamentais do judaísmo. E ele aqui tem a oportunidade de apresentar a sua RIB, como diríamos de manhã, a sua defesa em tribunal, ancorado num tema geral que é o tema da justificação.
Portanto, daqui se percebe que na comunidade de cristãos de Roma havia divergências internas na comunidade provocadas então por cristãos que tinham operado uma cisão, uma ruptura com o judaísmo e que precisavam de uma fundamentação teológica para até São Paulo gerir conflituosidades dentro da própria comunidade. Os comentários de Orígenes, Pelágio e Agostinho à carta de São Paulo aos Romanos fala disso. Há uma preocupação pela unidade da comunidade. Há autores, por exemplo, Anders Nigren, que consideram que São Paulo fala sobre estes temas não porque eram necessários ou porque eram pertinentes na comunidade dos cristãos romanos, mas porque faziam parte do seu passado como judeu, e também para, com eles, formar as novas lideranças que com ele colaborariam nesta comunidade de Roma e nas comunidades futuras que ele queria formar, nomeadamente em Espanha. O que é que temos então a concluir até aqui? Que a eleição é assumida por São Paulo não como uma fatalidade, como algo inevitável, mas como uma boa nova, como uma mensagem verdadeiramente evangélica. Não é algo determinista, mas é sim a fundamentação para uma nova comunidade, agora minoritária, e que precisava de uma legitimação teológica para, sofrendo experiências de rejeição e de ruptura de laços sociais, a se auto-representar como a comunidade eleita, predestinada desde sempre e para sempre. Há uma continuidade e reformulação cristã da autorrepresentação coletiva dos hebreus como povo eleito. Como o professor Aminho referiu, o povo eleito assim se auto-entendia, mas esse processo foi efetivamente um processo que veio de uma ideia de particularismo étnico para uma ideia de se ser não um povo propriedade particular, estou a citar textualmente o professor Armindo Vaz, que depois se vai, a pouco e pouco, percebendo também por causa, obviamente, dos seus contextos históricos, que é eleito como instrumento para alcançar outros povos. Portanto, há aqui uma dialética entre o particularismo e a universalidade, que vai continuar em São Paulo e que vai continuar como um problema nos primeiros cristãos. Mas a questão aqui é, como é que uma nova comunidade, que já não é o povo judeu, portanto já não é eleita, mas também não são romanos, como é que uma minoria que sofre a experiência da perseguição, que sofre a experiência da rejeição, se vai precisamente validar como sendo, no fundo, a detentora da nova verdade, do novo caminho. Agora então vou passar a contextualizar o texto e o autor, incidindo sobre as tendências predestinizantes que já constavam no judaísmo contemporâneo de Paulo. E aqui vou focar exatamente em três comunidades, por mais conhecidas, que são os fariseus, os saduceus e a comunidade conterrânea, ou os essénios. Flávio José, nas antiguidades judaicas, refere que os fariseus já tinham, por causa da sua maior tendência, quando comparados com os saduceus, maior tendência de absorção da filosofia helenística, consideravam já que havia uma condição pela Heimarmene, que é assim que se lê, que não sei se pode traduzir de fato na língua grega, mas que tem a ver com o destino, tem a ver também com uma força prévia que conduz a vida e os homens. Os saduceus, por sua vez, mais conservadores, ligados ao tempo, consideravam, segundo Flávio José, que Deus não participa de modo algum nas ações humanas, o homem faz aquilo que quer e é a sua liberdade, que é o fruto das suas ações e por isso a responsabilidade é também totalmente do homem. Ou seja, já temos aqui entre fariseus e saduceus aquilo que será uma dicotomia permanente até hoje, que é o ênfase na liberdade humana ou o ênfase na graça divina. Portanto, para os saduceus era na liberdade humana, para os saduceus era na liberdade humana, para os fariseus por algo imposto. Isto tem a ver com a própria percepção do pós-morte que estes dois grupos tinham diferentemente. Enquanto os fariseus também tinham absorvido da parte dos gregos a ideia de ressurreição, portanto a punição ou recompensa podia ficar ajusante da morte, para os saduceus, uma vez que não acreditavam na ressurreição, mais conservadores como disse, estas questões tinham de se resolver na própria vida terrena e não no além ou no aquém. A comunidade conterrânea, de caráter, tinha textos de forte caráter apocalíptico, mas contudo com muita
alguns textos de São Paulo. Tem como Paulo o estilo lírico, por exemplo, o facto de falarem numa anti-história, por exemplo, no primeiro capítulo da Carta aos Efésios, e isso acontece não tanto aqui na Carta aos Romanos, fazer então concluir que há uma espécie de banco de ideias e de conceitos comuns no seio do judaísmo dos séculos I antes da Era Comum e depois da Era Comum. Vou ler aqui um excerto de um rolo de Qumran e passa então a citar: nada é conhecido sem o teu beneplácito. Vós formastes todo o Espírito e o juízo de todas as suas obras. Vós distribuíste os seus trabalhos, os dos homens, em todas as suas gerações, e a lei nos tempos prefixados, para dominar geração após geração, assim como a visita da sua retribuição com todas as suas aflições. E segundo a sabedoria do teu conhecimento, haveis estabelecido a sua trajetória antes que existam. Contudo, a grande diferença entre esta comunidade de Qumran e São Paulo é exatamente aquilo que também já foi falado de manhã, a existência por parte dos essênios de uma ideia de dupla predestinação. Há aqueles que são predestinados para serem maus e para o mal, há aqueles que são predestinados para serem bons e para o bem. Vou ler aqui mais um excerto que isso trata. Tu só tu, ao justo, o haveis criado. Para eles estabeleceste desde o vento e o tempo do favor, para que observe a tua aliança. Mas aos ímpios, tu os haveis criado para o tempo da cólera. Desde o vento os haveis predestinado ao dia de destruição. Para concluir aqui só um pequeno excurso em relação ainda ao Antigo Testamento, o que eu me esqueci de frisar. Forrer diz que a história do Antigo Testamento não é uma história da salvação, mas uma história de decisões. E de facto aquilo a que assistimos no Antigo Testamento, segundo David Klintz, é a um Deus que se autolimita da sua soberania para respeitar o espaço de liberdade humana. Ou seja, Deus não tem um decreto, um prévio, um plano A, um plano B em relação ao homem, age quase que reativamente àquilo que vão sendo o comportamento e circunstâncias dos humanos. A construção do poder de Yahvé, ao invés de ser algo estipulado a priori e autoritário, é sempre algo negociável, permeável e afetável. Encontra também a questão da misericórdia e a coexistência entre isso e a existência de um plano universal. Além disso, quando falamos da Bíblia, falamos de um conjunto de livros, um conjunto quantitativamente grande, e por isso também falamos não de uma vontade unívoca de Deus, mas de várias vontades, expressas em contextos também eles diversos. Passamos então à segunda parte da minha apresentação, vou tentar ser o mais sucinta conseguir. Após São Paulo, que ocorrências de terrorismo têm lugar? Poucas. Em alguns textos de autores cristãos, primeiros autores cristãos, mas também em textos de autores que não são do universo religioso, como Galeno de Pérgamo ou Pseudo-Galeno, que utilizam o clorismo para textos medicinais e com fins farmacêuticos, de conjurar substâncias, etc. Inácio de Antioquia, que é logo imediatamente São Paulo, na sua carta aos Efésios, refere-a como predestinada antes das idades, ou dos séculos, ou dos éons. Portanto, há uma continuidade clara com São Paulo. Sentir nele Leão utiliza no seu Adversos Hereses os fragmentos desta obra retidos por Teodorico de Chipre, que o espírito descende segundo uma economia pré-determinada. Nos fragmentos gregos retidos mais tardiamente por São João Damasceno, esta expressão já ocorre neste autor Sentir nele Leão, em algo que depois também vai ter continuidade, que é um debate sobre a relação entre a alma e o corpo. E neste caso, a ideia de que há um número de almas pré-destinadas, pré-determinadas, pré-estipuladas para os corpos. Portanto, insere-se um debate sobre a emergência de uma antropologia cristã. O seu documento de Roma também utilizará sobre exatamente o número pré-destinado, pré-estipulado de almas para serem completas nos corpos e também outras alusões mais estilo narrativo. Depois a palavra é então traduzida para o latim. Mas em Orígenes temos um problema. Orígenes escreve em grego, só que aquilo que nos chegou dele está traduzido já para o latim. Por isso, em última instância, não sabemos se ele usou para
ou predestino, apesar de ser também praticamente insignificante. Ele usa esta expressão e fala sobre o tema começamos a ver aqui o estádio embrionário do problema da predestinação em 2 âmbitos, que é a questão da providência, da pronoia em grego, e do livre-arbítrio, e depois nas questões sobre a disputar-se em torno da Trindade. Portanto, a emergência da compreensão de Deus, do homem como ser livre, e a compreensão de Deus como comunidade, como ser relacional. Eu aqui poderia explicar muitas coisas sobre Orígenes, terei de saltar por uma questão de tempo. Orígenes, de facto, utiliza a questão da predestinação nos seus debates com os gnósticos, porque os gnósticos consideravam que a diferença entre os homens e organizavam hierarquicamente a sociedade entre inferiores e superiores em vários estados, que aqui não vou explicar, e dizia que essa diversidade vinha de Fiusis, e em última natureza, e em última instância era uma espécie de vontade divina, implacável e inalterável. Portanto, trata-se da legitimação de uma determinada organização social com base numa força prévia e transcendente. Aquilo que Orígenes defende, aliás, entre outros autores, mas incidindo mais utilizando o termo para Orígenes, é de que é o livre-arbítrio, é a liberdade humana que faz a diversidade, que estabelece as diferenças, que estratifica o mundo e a sociedade. E por isso, a pronoia, a providência, a vontade de Deus é sempre orientada à unidade, é justa, é adequada e é individualizada, mas ao mesmo tempo universalizante. Em relação àquilo que é o debate trinitário, Robert Sloan, o exegeta, defende que é com Orígenes que se dá a eternização do verbo proorizo, ou seja, que se introduz a noção de antes da fundação do mundo, desse momento originário, proto-lógico, a-histórico ou anti-histórico. Adquire assim, com Orígenes neste contexto, um sabor especulativo, que depois viria a perdurar em Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Afirma Orígenes, ignorando a diferença que há entre ser destinado e ser predestinado, ele está-se a dirigir concretamente, e isto eu tenho de frisar porque me esqueci, que é, pelos vistos, os interlocutores oponentes de Orígenes e depois, como nós veremos no Vaciano, utilizavam a predestinação como argumento desvinizante de Jesus, ou seja, dizendo que São Paulo fala de predestinação, ou São Paulo ou outros autores que eles poderiam ver da Bíblia, não posso especificar, eles diziam que Jesus, sendo predestinado, logo não podia ser Deus e tinha de ser um homem e apenas um homem. E é contra isto que Orígenes e o Vaciano, do qual eu vou falar a seguir, irão exatamente abordar. Diz Orígenes, ignorando a diferença que há entre ser destinado e ser predestinado, e aqui usa o termo que valoriza, pensam esses oponentes que ele está, Jesus, entre aqueles que não existindo antes são predestinados a ser. Ele, Jesus, nunca foi predestinado a ser filho, mas ele sempre foi com o Pai. Esta frase está no comentário de Orígenes aos Romanos, de São Paulo. E temos então agora no Vaciano, que é efetivamente aquele em que se encontra pela primeira vez o termo já traduzido para o latim, como predestinado e predestino. Diz no Vaciano uma coisa muito interessante. Não foi só um homem que existiu antes que o mundo, está-se a referir a Jesus mais uma vez, portanto é Deus, já que existiu antes que o mundo e teve glória com anterioridade ao mundo. E que não se chama isto predestinação, pois se não fala dela. O que o Vaciano está a dizer é que a Bíblia não fala de predestinação. Ou que o acrescentem aqueles que o pensam, mas está escrito que há aqueles que tiram ou acrescentam. Não se pode, portanto, dizer o que não se pode acrescentar. Ele está exatamente a acusar aqueles que utilizam o argumentário da predestinação, dizendo que a predestinação não existe nos textos sagrados. Assim, suprimida a predestinação, da qual não se fala na Escritura, Cristo existiu realmente antes da criação do mundo, pois é o verbo por meio do qual tudo foi feito e sem o qual nada seria feito. Estamos aqui dentro de um debate de esgrima protológica, não vamos entrar aí. Dizer ainda que este Vaciano, apesar de depois ter sido excomungado, ter sido o primeiro antipapa, penso eu, este tratado sobre a Trindade, do qual eu citei, aquilo que eu acabei de ler, foi atribuído, por exemplo, a Cipriano de Cartago, por isso depois viria a ter legitimidade no que respeita ao magistério, digamos assim.
Vou passar então a algumas conclusões. A predestinação é uma peça retórica utilizada muitas vezes em discursividades que partem de um coletivo que sofre ou que diz sofrer experiências de perseguição, de minoria. Esta retórica, esta discursividade, coloca a predestinação em dois sentidos. A predestinação pós-mortem e a predestinação no sentido tautológico, desde sempre e para sempre. O conceito de predestinação é assim convocado para significar um elogio de amplitude cosmológica, probotológica e escatológica a uma comunidade minoritária e problemática de crentes. E assim se explica que seja utilizado por grupos que depois viriam também a ser minorias, por uma cisão com um grupo maior, como é o caso do primeiro calvinismo. Coloca-se também a questão do sofrimento, que é sobremaneira utilizada ou referida, ou um tema subjacente contínuo à carta aos Romanos, escrita por São Paulo. Desta forma, procura-se motivações profundas para o sofrimento de uma comunidade de destinatários. O sofrimento não é assim castigo nem purificação e não tem uma finalidade própria na economia do mundo, mas remete para a construção de um excesso de expectativas que Deus oferece àquela que se entende como a comunidade amada, porque a comunidade odiada. Ou seja, a predestinação é sempre feita numa dialética entre rejeição e predileção e na construção de uma ideia de Deus que, para preferir, não necessita de preterir como os humanos. Coloca-se o problema da misericórdia de Deus como uma misericórdia que fere, porque predestinando o eleito, pode também predestinar aquele que rejeita o eleito e que joga com o inimigo, com aquele que rejeita e que é rejeitado. Vemos também que a predestinação no cristianismo teve uma aurora muito tímida, residual, espontânea, e que se prendeu exatamente a uma natural e improvisada continuidade exegética com o legado paulino, mas não muito evidente no início. Emerge assim na construção de uma antropologia cristã que assume o homem como sujeito livre, e depois teríamos então Santo Agostinho que, contrapondo a incidência que Orígenes faz, Orígenes, Eusébio de Cesareia, o próprio Tertuliano, etc., no livre-arbítrio vai contrapor dizendo que a predestinação deriva sobretudo como um ato da graça divina. Numa ambivalência entre ser resposta e ser problema, a predestinação ramificou-se em vários pontos de vista, que se podem assim posicionar em relação à liberdade humana de dar poder de autodeterminação pelas suas obras e decisões, e o da graça divina que inviabiliza o mérito, descarta uma lógica de punição-recompensa, mas que, por outro lado, a substitui por uma lógica não menos complexa de inclusão e exclusão, definidas a prioristicamente. Em Santo Agostinho, então, veremos a emergência de uma doutrina que até ele é apenas esboçada. Muito obrigada.